Graça e paz, amigos. Eu sou o pastor Marciano Santos. Você está no meu canal. Quero te pedir para você se inscrever, para você curtir, para você acionar o sino de notificações, para todas as vezes que eu postar vídeo aqui, você ser notificado aí no teu celular. Bom, hoje eu gostaria de falar de um assunto bastante importante, porque devido aos dias que estamos vivendo, nós temos visto aí nos grupos de WhatsApp bastante profecias lançadas para o Brasil e para o mundo. E eu gostaria de falar com você sobre essas profecias. Como saber se uma profecia provém de Deus ou não? Como eu sei que uma profecia provém de Deus ou não? Primeiro, nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo. Nós precisamos primeiro discernir. Pastor, o que é isso? Isso é entender o conteúdo da profecia. E para isso acontecer, Deus precisa nos dar a inspiração. Então, como que eu faço? Você precisa buscar o discernimento da parte de Deus. Segundo, uma profecia que vem de Deus, ela tem 3 elementos base no seu conteúdo. Primeiro, toda profecia que vem de Deus para com o teu povo, para com a igreja, para com a humanidade, ela tem que ter no seu conteúdo edificação, exortação e consolação. Toda profecia que provém de Deus, tá entendendo? Toda profecia que provém de Deus, que é lançada para o teu povo, para a tua igreja, para a humanidade, ela tem que ter edificação, exortação e consolação. Então, toda profecia que não tem como base isso, ela não está vindo da parte de Deus, tá bom? Em terceiro lugar, toda profecia, ela vem trazendo um cumprimento da palavra de Deus. Então, toda profecia que provém de Deus, ela vem acompanhada da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus jamais irá contra a sua palavra. Deus jamais irá contra o que está na Bíblia Sagrada. Então, você tem que analisar quando uma profecia é lançada para você, para a tua casa, para a tua família, para o esposo, para a esposa, para os filhos, para a igreja. Essas profecias que você recebe aí no teu celular, você tem que analisar o seguinte, ver se tudo o que está sendo falado dentro do contexto dessa profecia se está baseada na Bíblia. Se não tiver, pode descartar que a profecia não provém de Deus. Ou o profeta se empolgou, ou o profeta quis se aparecer, mas não foi Deus que falou, porque Deus jamais irá contra a sua palavra. Bom, em quarto lugar, temos que conhecer a voz de Deus. Temos que entender e ser sensíveis e compreender quando é Deus que está falando ou não. Por quê? Porque a Bíblia diz em João 10, 27, está escrito assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, sabe quando é que Deus está falando ou não está falando. Vou te dar um exemplo. Você já foi em alguma igreja que alguém profetizou para você e você saiu do culto dizendo, mas estava estranha essa profecia. Não me soou muito Deus falando, mas em respeito e em temor
E também por falta de conhecimento, você costuma dizer, se for de Deus, vai acontecer. Se não for de Deus, não vai acontecer. Mas não é assim. A Bíblia, ela nos dá direito de analisar a profecia, para ver se a profecia ela provém de Deus ou não. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo de número 20. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem, ou seja, guardando o que é bom. Eu não estou dizendo aqui para você desprezar a profecia que é lançada, mas você deve examinar o conteúdo dessa profecia. Por quê? Para que você não seja enganado, para que a tua cabeça não fique confusa, porque tem muitas pessoas que ouvem profecias que são lançadas, que caem na fé, que perdem a fé, que desanimam porque ouviu alguém dizendo que Deus iria fazer alguma coisa, que Deus mandou dizer que ia fazer algo por ela. Isso não aconteceu, isso não concretizou, isso não se realizou. Então, para que isso não aconteça comigo e com você, nós precisamos o quê? Analisar as profecias para ver se a profecia ela tem os elementos que eu te disse aqui no começo, que é edificação, exortação, consolação, para ver se a profecia ela não está fora do contexto bíblico. Por quê, pastor? Porque existem muitos falsos profetas nesses últimos dias da igreja. Então nós devemos ter cuidado para entendermos o que é uma profecia de Deus e o que não é uma profecia de Deus. Quando eu olho Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo ele estava precavendo. Paulo ele estava dizendo, olha, fiquem espertos, por quê? Porque vão aparecer muitos falsos profetas, mas vocês precisam estar afirmados na palavra de Deus, para que as vossas fé não abalem, para que vocês não se desviem do caminho. Então, não despreze a profecia, mas examine, e o que for bom vocês guardem, e o que não for, lancem fora. Pessoal, então, é isso que eu quero dizer para você. Desperta para você entender quando é Deus que está falando. Porque você pode entrar aí no teu celular e pesquisar, você vai ver muitas profecias lançadas, muitas coisas que foram ditas. Um exemplo aqui, eu ouvi um vídeo aí na internet, alguém dizendo em uma profecia que Jesus iria voltar na Páscoa. E a Páscoa já se passou. E nada aconteceu. Então tem muitas pessoas que ficam atemorizadas com essas profecias que aparecem, com esses falsos profetas que estão em busca de fama, de status. E aí o pessoal, por negligência, não examinam a Bíblia, não buscam conhecimento, ficam presos a essas profecias. Então, você precisa entender e conhecer a voz de Deus. E como eu conheço a voz de Deus, pastor? Orando, buscando, se consagrando, entregando a tua vida verdadeiramente para que nada e nem ninguém te engane. Tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe.
para que o YouTube aí dê engajamento ao nosso vídeo, para que mais vidas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.